Meninos, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu não tô conseguindo visualizar vocês porque o Zoom hoje tá com a tela toda escura. Então eu nem sei quem tá na aula hoje. Eu vou fazer o seguinte. Nós temos uma tarefa para corrigir, né? História. Não temos? Página 20, 21. Então não vai dar para mandar a tarefa. Não vai ter jeito. 20, 21, 22, 23. E. Você fez correção dessas? Como? Ah, não, eu tô em geografia, não. 20, 21, 23 e por último 29 e 30. Não é isso? Tem como eu fazer o compartilhamento de tela, mas vocês não conseguem me ver. Então, como que eu vou saber que vocês estão na aula? Eu vou falar a nota de vocês da prova. E aí você vai falando presente quando eu falar o nome, se tá. Se tiver, eu falo. Se não tiver, eu não falo. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. João Pedro me avisou. Emanuel tá presente? Não, né? Nicole? Presente? Nicole, quer que eu fale a sua nota? Presente. 40. Sim. Ítalo tá presente? Pode falar. Nicole, 40. Tô presente. Ítalo, 80. Vitor Hugo tá presente? Oi, tia. 20. Vitória tá presente? Sim. Não? Sim? Vitória, 40. Catarina tá presente? Sim, presente. 60. Luísa está presente? Luísa? Preciso que você fale comigo para me saber se você está presente. Luísa Ayumi não está presente, não? Ah, sim, eu colocou no chat. Não põe no chat, porque eu tô aqui na lista das notas e não tô olhando no Zoom. Tá todo escuro, tá? Aí eu uso o microfone de vocês, é melhor, tá? Catarina, tá horrível. Pra mim tá tudo escuro aqui. Mas a gente vai tentar dar aula assim, mesmo assim, tá bom? Viu? Então, Luísa, 100. Beatriz tá presente? Fala presente pra mim. Isso é uma chamada também, tá? Pra mim saber. Presente. Ah, a Bia tá aí, a vozinha da Bia. 20. Noemi tá presente? Presente. 60. Maria Lúcia presente, né, Maria Lúcia? Presente. 60. Maria Vitória está presente? Presente. 80. Tá. Então eu vou fazer o compartilhamento de tela agora, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou ainda tá travando demais? Eu tô ouvindo bem. Ah, então tá. Tarina, deve ser sua internet. Eu acho até que minha internet hoje não tá muito boa, porque o Zoom ficou todo escuro. Ou é do próprio aplicativo no computador. O Zoom é todo cheio dos defeitos, né? Vive dando algum probleminha. Vou fazer a compartilhação de tela com vocês pra gente, então, realizar a correção da atividade, tá? Quem não fez, faça a correção agora. E não deixe a atividade em branco. Vocês estão conseguindo já visualizar minha tela? Não. Não? Agora sim. Ok. Questão 14, né? Identifique e explique as funções dos aposentados
dos aposentados, dos aposentos da residência grega, representados na imagem a seguir. Então, aí tem a imagem da casa, né? Quer saber a representação dos aposentos. Então, a gente tem o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Então, no primeiro pavimento, que é o pavimento inferior da residência, no pavimento inferior, que é esse térreo, localiza-se o androceu, que é o espaço reservado exclusivamente para os homens. Nesse espaço, o marido ele promovia reuniões e banquetes para os seus amigos. O interior do androceu tinha um piso decorado por mosaico, arte originalmente criada pelos gregos. No pavimento superior, localizava-se o gineceu, que era o espaço reservado exclusivamente para as mulheres. Nesse espaço, as mulheres passavam a maior parte do tempo tecendo para os familiares da casa. Então, a gente tinha a casa grega, ela era dividida em dois partimentos, né? O primeiro era o androceu, que era o espaço para os homens, onde ele fazia reuniões e recebia suas visitas. O outro partimento, né, outra parte da casa, era o gineceu, que era o espaço reservado apenas para as mulheres e onde elas também teciam para os seus familiares. Vocês acertaram essa questão? Posso ir para frente? Meninos, como eu disse, como eu não estou vendo vocês têm que me falar, tá? Senão eu não vou saber. Eu acertei, eu não sei o resto. Tá. Posso continuar? Pra mim, pode. Sim. Analise as imagens a seguir e responda a questão. Imagem 1, nós temos aí, né, líderes de exército. Imagem 2, nós temos uma espécie de um professor, né? Identifique e explique, a partir da análise da imagem, os diferentes modelos de educação oferecidos na Grécia Antiga. Então, a imagem 1, ela vai reproduzir o modelo espartano, né? Os meninos, eles faziam parte desse modelo aos 7 anos. Então, eles eram entregues, né, para a responsabilidade do Estado até os 14 anos. E eles iam aprender apenas A imagem 1 reproduz o modelo espartano em que os meninos, a partir dos 7 anos, eles eram entregues para responsabilidades do Estado. Até aos 14 anos, eles aprenderiam apenas o necessário em relação à leitura. Então, a gente tem a imagem 1 e a imagem 2. A imagem 2 era o modelo ateniense, né? Então, em educação das crianças, que era obrigação dos pais. Então, o jovem ateniense, aos 7 anos, ele era levado à casa de um professor particular e eles eram instruídos em atividades físicas e culturais. Então, em Atenas, os jovens frequentavam a escola até os 18 anos, tá? E aí eles iam aprender, né, a leitura, a escrita, a aritmética, a música e o atletismo. Então, a gente tem um modelo aí de educação para os meninos, modelo espartano e o modelo de Atenas, de Esparta e de Atenas. Vocês acertaram? Então, Esparta, eles preparavam os meninos dos 7 anos aos 14 anos para a formação militar, tá? Então, eles deixavam seus pais aos 7 anos de idade e iam morar no estado, eles iam para a responsabilidade do estado e lá eles moravam em um lugar que eles seriam treinados para exercer a função militar. Já em Atenas, as crianças aos 7 anos de idade, elas eram então levadas a um professor particular que iam ensiná-las a leitura, a escrita, a aritmética, a música e o atletismo também. Então, eles ficavam nessa formação dos 7 aos 18 anos de idade. Vocês acertaram essa questão também? Acertaram, meninos? Tia, só tô completando um pouco.
Tá, então vou esperar. Quando você terminar, você me fala, por favor, tá? Tá bom. Pronto, tia. Pronto? Então vamos para a próxima. Tem algumas questões aqui para corrigir. Analise o texto a seguir e responda a questão. Como vivia o povo grego na antiguidade? De modo geral, o homem grego passava o dia fora de casa. Ocupava o tempo trabalhando, fazendo compras ou conversando com os amigos sobre política e outros assuntos. A mulher ficava em casa cuidando da roupa e da alimentação e organizando o trabalho dos escravos. Era ela quem administrava as tarefas da casa. Cabia às mulheres a tarefa de tecer o pano para fazer as roupas, tanto nas famílias ricas quanto nas pobres. Eram elas que fiavam, tingiam e teciam a lã. A peça que saía do tear estava pronta para ser usada. Não era preciso cortar nem costurar. Diferente das funções desempenhadas pelos homens e pelas mulheres na sociedade grega, e as suas diferencia as funções desempenhadas pelos homens e pelas mulheres na sociedade grega e as suas diferenças, presentes na maior parte das cidades. Então, os homens gregos era oferecida a plena liberdade, então eles ocupavam o seu tempo com trabalho, compras ou debate político com os amigos. Por outro lado, as obrigações domésticas eram estabelecidas apenas às mulheres, né, que eram encarregadas da roupa e alimentação dos membros da família e também da supervisão sobre os escravos e também toda a administração do lar. Vocês acertaram essa? Eu acertei. Acertou? Tem alguém que quer que espere aí para responder? Texto. Posso continuar? Pra mim, pode. Tá. Também. Leia e analise o texto. Nas cidades havia numerosas construções políticas. As principais eram Ódeon, consagrado aos exercícios da música, os teatros onde representavam tragédias e comédias, os ginásios que de início eram usados como lugares de treinamento e depois passaram a ser os lugares onde os filósofos davam suas lições ao ar livre. Os estádios onde se efetuavam as corridas a pé e outros exercícios e os templos é onde eram cultuados os deuses. Agora, identifica os espaços públicos comuns das cidades gregas. Então, o que é importante, né? É importante destacar diferentes tipos de espaços públicos da polis, né? Então, as suas finalidades artísticas, como o Ódeon, os teatros que eram reservados para os estudos, a música e para encenação de tragédias e comédias. Ai, gente, isso é ótimo. Encenação tem nada a ver com encarnação. Encenação de tragédias e comédias. Tinham também finalidades esportivas, como os ginásios, né? Os estádios também eram utilizados para treinos físicos e corridas. E também tinha os templos sagrados, que tinha com a finalidade religiosa. Então, como que vocês identificam o espaço público? Tinha o espaço público voltado à arte e à música, um voltado à interpretação através do teatro, tinha a parte voltada à prática de esportes, treinos físicos e corridas, e por último, a parte de finalidade religiosa. Vocês acertaram essa questão? Uhum. Acertaram? Sim. Podemos ir para frente? Pra mim, pode. Todos estão de acordo? Catarina está acompanhando, Catarina? Sim. Ok. Vitória, Ítalo, Beatriz. Ok. Avalie a importância desses espaços públicos para os gregos. O que vocês colocaram?
Era importante porque esses espaços eram dedicados à filosofia, à arte, ao esporte, né? Então, eles tinham a valorização pelo que era belo, buscavam conhecimento. Então, tinha também as manifestações culturais, tudo dentro desses espaços. Por isso, eram muito importantes. Vocês acertaram? Sim, não? Mais ou menos? Quer que eu espere? Só um pouquinho aqui, para completar. Ok, tudo bem, vou esperar. Quando a gente puder continuar, vocês me avisam, tá? Pronto. Ok. Então, vamos lá. Analise o texto a seguir e responda a questão. Entre os atenienses, percebemos que a atuação da mulher é reduzida, educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até escolher qual homem poderiam com ela se casar. Após o matrimônio, a sobrevivência feminina era destinada ao marido. Mesmo após as reformas políticas, as mulheres não participavam das questões políticas por serem inaptas para esse tipo de tarefa. No mundo espartano, essa posição era bem diferente. Reforçando seu caráter militar, os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso era comum que essas mulheres se dedicassem à disputa de jogos e outros tipos de atividade esportiva. Além disso, podiam controlar as finanças domésticas, participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Compare a formação da mulher espartana e da mulher ateniense. Então, vamos lá. Então, é importante a gente ressaltar, né, que a mulher espartana, a formação era voltada ao sentido de possuir maior liberdade de formação física e social. Elas podiam participar das atividades esportivas, controlar as finanças e participar dos debates em espaços públicos, né? Essa era a formação da mulher espartana, enquanto que a ateniense era voltada somente ao mundo, ao lar e à vida doméstica. Vocês acertaram? Sim, não? Sim. Então, vou continuar. Agora aqui, né? Observe as imagens, identifique e escreva a modalidade olímpicas gregas representadas. Então, a gente tem o arremesso de dardo, arremesso de disco, salto em distância, tá? Salto em distância, boxe, tá bom? Nós temos aí a equitação, corridas de bigas, corrida livre com armas e luta livre, tá bom? A gente vê assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Aqui, aqui, tá? Até aqui. Vocês acertaram? Acertaram, garotos? Sim. Ótimo. Indique quais as modalidades esportivas que são menos comuns na atualidade. Corrida de bigas e corrida com armas. Vocês sabem o que seria corrida de bigas, né? Essas corridas aqui, ó, cavalo, tá? Tá bom? Explique por que
os gregos se preocupavam em praticar esportes? O que vocês colocaram? Hein? Então, primeira coisa, eles eram voltados ao esporte por causa da cultura que eles viviam, que era uma cultura da sociedade grega, que era a valorização do desenvolvimento entre o intelecto e o físico, tá? Para manter o corpo são. E também pela formação militarista, que era exercida nas cidades, em cidades como Esparta, que reforçava a prática do esporte e também da competição, tá? Então tá aí a resposta. Vocês querem que precise esperar? Podemos continuar? Hein? Pode continuar. Pode? Argumente por que as atividades esportivas são valorizadas na atualidade. O que vocês acham? Por que o esporte é também importantíssimo hoje, nos dias em que vivemos? Tá aqui, ó. Através do esporte, é possível promover diferentes trabalhos que colaborem para o resgate da cidadania, da inclusão social, como também celebrar estrategicamente a união dos povos através de grandes eventos, como as Olimpíadas, maratonas internacionais, Jogos Pan-Americanos, Copas Mundiais de futebol, tá? Tá aí a resposta. Certo? Sim. Continuando. Vamos lá. Apresente as principais contribuições dos gregos no campo das artes. Então, olha, tá bem aqui. A arte grega, além de redefinir o forte traço antropocêntrico, ou seja, a forte atuação do homem, ela é marcada pelo ideal da moderação, amor à vida, exaltação ao belo. Então, na pintura, na escultura, pela valorização da expressão humana e do naturalismo. Além disso, também a pintura em cerâmica retrata a referência mitológica, além das cenas do cotidiano. Então, na arquitetura, os estilos jônico, corinto e dório eram também presentes nas construções contemporâneas. Tá aí, então, a nossa resposta também, tá? Certo? Sim. Pronto, assim a gente fez a correção. Vou dar uma introduçãozinha do próximo capítulo, a gente continua na próxima aula já, tá? Então aqui nós vamos falar da Roma antiga, né, o cidadão e o império. Então nós vamos falar dos aspectos geográficos, como era exercido o poder na Roma, como viviam, né, os romanos, como era a economia, o trabalho e também a religião e um pouquinho da cultura, tá bom? Romana, tá? Então, tá aí, tá aí o que nós vamos ver. A civilização romana, ela é uma civilização, né, que pertence à parte da Península Itálica, tem um extenso litoral, permitiu muito contato comercial com diferentes povos do Mediterrâneo. É uma região também que tem várias vantagens geográficas, principalmente para garantir o desenvolvimento da civilização. Então, a Península Itálica ela é estabelecida, por um lado, né, por uma união entre Bacia Oriental e Bacia Ocidental da região mediterrânea, como também a ponte natural entre a África e a Europa, tá?
Tem a região dos Alpes, né, ao norte da fronteira do território francês, e a Cordilheira dos Apeninos, tá? Que corre no sentido norte-sul. No centro da península tem uma proteção natural, né, contra invasões estrangeiras, que é o território, de modo geral, né, o território ele não conta com muitas planícies, também é limitado pelas ilhas de Córcega e Sicília. A partir do século XX a.C., a Península Itálica ela foi ocupada pelos povos indo-europeus, conhecidos como italiotas. Os italiotas eles eram divididos em grupos latinos, sanitas e sabinos, que miscigenaram com os primitivos habitantes da península. Então, do ponto de vista mitológico, Roma teria sido fundada pelos filhos do herói troiano Enéas e pelos irmãos Rômulo e Remo, que foram, né, quando ainda crianças, amamentados e protegidos por uma loba. Segundo a lenda, enquanto bebês, as crianças elas foram tiradas da mãe e foram deixadas à margem do rio Tigre, para que então elas morressem de fome. Mas aí a loba os salvou, cuidou deles como se fossem seus filhotes. Posteriormente, Rômulo e Remo foram encontrados por um pastor de ovelhas que os educou até a juventude, tá? Que é uma lupa capitoliana, esculpida de bronze. Então, quando descobriram que eles eram, na verdade, príncipes do território de Alba Longa, Rômulo e Remo, eles construíram uma cidade no topo de uma das 7 colinas, que era a colina do Palatino, à margem do rio Tigre. E foi nesse local onde foram encontrados pela loba que os amamentara. Então, essa disputa pelo governo da cidade levou os dois irmãos a um duelo mortal, a qual Rômulo foi sobrevivente em sua homenagem à cidade que ele fundou no ano de 1753 a.C., ela passou então a ser chamada de Roma. Tá aí, então, meninos, do ponto de vista histórico, Roma surgiu, né, da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores que eram fundadas pelos sabinos latinos à margem do rio Tigre e a partir da colina do Palatino na região do Lácio. Posteriormente, Roma ela acabou sendo dominada pelos povos de origem etrusca, tá bom? Então, aqui tem as ruínas de Roma em 2018, uma imagem. Então, inspirada no modelo político dos gregos, que ocupou o sul dessa península, Roma ela se reorganizou inicialmente como polis, né? Então, era uma cidade-estado independente. E depois, lendariamente, ela atribuiu no ano de 1753 a.C. a data da fundação da cidade. Então, os marcos iniciais eles foram definidos pelos historiadores como a presença dos etruscos na região do Lácio, e a partir da segunda metade do século VII a.C., é desse período aí que se incendeiam os primeiros trabalhos de drenagem que definiu os aspectos urbanos da cidade. E aí, na próxima aula, a gente vai falar como que eram esses aspectos, tá bom? Da civilização de Roma. Então, tinha a monarquia, a república, o Alto Império, o Baixo Império, e nós vamos entender como funciona cada um. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Deixa eu pegar meu livro para me marcar, onde paramos. Sim, não? Oi, tia, na próxima aula a gente pode falar de novo, que a Sara falou um pouco rápido. Falei? Eu repito para relembrar, tá? Achei que não. Então tá bom, vocês têm mais aula hoje? Não. Então vocês estão de bom descanso. Hoje eu não faço tarefa de história não, tá? Vou deixar para a próxima aula. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde.